E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica. Vocês já viram no título, sem muitas enrolações, hoje a gente vai falar um pouco da história do islamismo. O que é o islamismo, quais as suas características principais e quais as consequências da criação, do surgimento do islamismo para o mundo medieval e para o mundo atual, inclusive. Isso é muito importante, tá? Então não saia daí, a gente vai falar de tudo isso de uma maneira bem tranquila. A cachorrinha tá... Parou, Nina? Atrapalha o papai fazer vídeo, não. Ok, de uma maneira bem tranquila a gente vai aprender sobre isso. E aí, então eu já convido vocês a me seguirem nas redes sociais, se inscrever no canal, dar aquela curtida, que senão você esquece depois. E se esse vídeo ajudar vocês de alguma forma, aí deixa nos comentários também, certo? Gente, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber para introduzir a essa história do islamismo. Identificar que existe uma diferença fundamental, que muitas pessoas pode parecer uma bobeira, mas muitas pessoas confundem, entre o que é ser árabe e ser muçulmano, ser praticante da religião islâmica. Primeira coisa, islamismo é religião, tá? As pessoas confundem muito, a rodo isso, sabe? Parece bobeira, mas tem muita gente que confunde. Árabe é etnia. Então os árabes são uma etnia antiga, uma etnia da antiguidade que habitava inicialmente o que a gente vai chamar de Península Arábica. E é uma outra coisa muito importante, né? Que etnia, o que é etnia? Grupo de pessoas ligadas a traços étnicos ou culturais, que podem se organizar em um país ou não, ou depois com a formação dos Estados Nacionais vão se organizar em vários países, inclusive, né, a etnia árabe, certo? E uma coisa importante para definir, para destacar para vocês, é que a Península Arábica, ali no Oriente Médio, ali é Ásia, tá, gente? Muita gente acha que aquela região ali é África. É porque existem hoje povos árabes também habitando, principalmente o norte da África. Existem povos africanos que são islâmicos também. Então as pessoas confundem muito, tá? A gente chama ali essa turma, esse pessoal que está vivendo ali então de árabe, né? E essa região onde eles vivem a gente vai chamar aí de Oriente Médio, que seria, ou então na antiguidade, na história a gente costuma chamar de Antigo Oriente Próximo ou Ásia Menor, que é uma parte menor da Ásia, mas não deixa de ser continente asiático, certo? Então os povos que viviam na Península Arábica, né, os povos árabes, eles eram povos que se organizavam em várias tribos, tá? Então uma etnia que era organizada em várias tribos, né, espalhadas pela Península Arábica. Eles tinham várias atividades, entre elas a principal seria a atividade comercial. Eles faziam comércio de alimentos, faziam comércio de várias coisas. E eles se organizavam em tribos, né? Vocês tinham os chefes locais de tribos. Isso desde a antiguidade, tá? A gente está falando desde a antiguidade. Eram povos que a gente chama aí de povos seminômades. O que significa isso? Eles caminhavam, né? Eles não eram 100% nômades e também não eram 100% sedentários. Porque eles estão vivendo uma região muito desértica, onde você não consegue parar e produzir muito, ficar muito tempo ali. Então eles paravam um tempo, depois caminhavam, iam para outras regiões ali na Península Arábica, por conta das condições climáticas territoriais. Então eles são povos seminômades. E na questão da religião, porque são várias tribos, eram povos politeístas. As primeiras grandes religiões, elas surgem do politeísmo. São religiões que têm vários deuses, deuses da natureza, diversos deuses, influências do mundo antigo. Mas eles já tinham, por exemplo, a cidade de Meca, tá? Porque muita gente acha que a cidade de Meca ela foi fundada pelo islamismo. Não, ela é anterior. A cidade de Meca, que é onde você tem um grande pátio no centro, aquela pedra negra no centro, aquela rocha que representam, né, vários deuses naquela época. Então essa cidade ela era uma cidade sagrada para várias tribos árabes que representavam vários deuses. Certo? Então essa é a condição, esse é o conceito que você tem. Primeiro vem os povos árabes, a etnia, e a etnia dos árabes, a etnia árabe, que vai fundar essa religião que a gente vai falar hoje, que é o islamismo. E quando isso aconteceu? Aconteceu a partir ali de 570 depois de Cristo. A gente está vivendo o período da Idade Média, né, na Europa, só que a gente está na Península Arábica, nascido ali em Meca, né, nas proximidades de Meca, Maomé.
Maomé nasceu em uma tribo humilde, pobre, mas ele foi adquirindo um status, de 570 ele nasceu, e ele foi adquirindo um status político, social e econômico um pouco maior através de casamentos, né? Ele foi através do matrimônio, através de casamentos. E é exatamente no ano de 610 depois de Cristo, quando Maomé tinha 40 anos de idade, caminhando pelo deserto, que ele recebe a visita, uma visita até então inesperada, que é a visita do anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele recebe uma imagem do anjo Gabriel, que passa para ele uma informação extremamente importante. E que informação é essa? A informação de que existe apenas um Deus. Esse Deus é Alá, e que Maomé seria o profeta, aquele que vai propagar inicialmente a fé de Alá. Daí surge o islamismo. Então, eram povos politeístas, povos árabes seminômades que andavam, se organizavam em tribos pela Península Arábica, e Maomé, que nasceu em 570, aos 40 anos, né, no ano de 610 depois de Cristo, ele recebe a visita do anjo Gabriel, que fala para ele, né, através dessa aparição, de que existe apenas um Deus, Alá, e que ele é o profeta, o encarregado de propagar a fé de Alá. Como é que vai ser daí para frente? Maomé, inicialmente, ele vai avisar, primeiro ele vai avisar os seus familiares, a sua tribo, né, que ele tem mais proximidade, sobre essa visita, sobre a ideia de agora cultuar apenas um Deus, né, agora sair do politeísmo para o monoteísmo, né, de Alá. Depois ele tenta partir para outras tribos, só que ele vai sofrer muita resistência. E não é difícil de entender essa resistência que Maomé vai sofrer. Por quê, gente? Porque, principalmente, tem um negócio que é muito difícil de se transformar na história, que é a mentalidade. Às vezes você está acostumado com aquela cultura secular, milenar, e chega uma pessoa do nada para você e fala que você não pode ter vários deuses e apenas um, então isso vai gerar conflitos. Pense na Roma Antiga, por exemplo, que eram politeístas também, e de repente o cristianismo começou a surgir. Houve muita resistência. Os cristãos eram jogados, por exemplo, nos coliseus, né, para serem devorados pelos leões, porque o governo romano não aceitava isso. Né? Então Maomé vai ser perseguido principalmente pelos comerciantes de Meca, que lucravam com a ida de muitos fiéis, cultuando vários deuses ali para a cidade. E quando o Maomé fala que só tem um Deus, quer dizer que os comerciantes eles pensam, nós vamos deixar de lucrar, porque a gente lucrava com vários deuses, a gente tinha propostas para vários deuses. E um só já vai diminuir o trânsito de pessoas em Meca, né? Os comerciantes que levavam pessoas a Meca, peregrinação. Então o Maomé vai ser perseguido e ele tem que fugir, ele não consegue ficar ali. Ele vai se refugiar numa cidade importante chamada de Medina. E lá em Medina ele começa a construir os grandes pilares do islamismo. Lá em Medina ele consegue apoio de tribos mais poderosas da região. E de tribo em tribo Maomé começa a propagar o islamismo. E essa propagação começa a crescer de tribo em tribo na cidade de Medina, vai atingindo outras cidades, até num processo lento chegar depois a Meca. Então é um processo que houve muita resistência. Maomé não teve aceitação logo de cara, mas ele conseguiu. É uma coisa muito importante falar para vocês que existe sim um jogo político nisso. As religiões elas passam por um jogo político, né? Isso é independente da sua fé. Tá? O protestantismo teve um jogo político, o cristianismo católico teve um jogo político, a igreja ortodoxa cristã também teve um jogo político. Não tem jeito, a gente fala muito disso porque houve uma necessidade política para a sua propagação, certo? E Maomé, ele então consegue propagar, depois chega a Meca, e onde o islamismo passa a se tornar a religião predominante na região, ali em Meca, já a partir lá do século 7 depois de Cristo mesmo. Então, a Maomé, né, a visita do anjo Gabriel, foi extremamente importante, né? A ideia, né, da propagação de Maomé, a sua ida a Medina, é extremamente importante para propagar o islamismo. Mas, gente, é preciso falar aqui para vocês os grandes pilares do islamismo, para a gente até poder diferenciar em relação ao cristianismo. Né? Tem coisas que são próximas, inclusive, tá? Mas a gente vai falando aqui. Os 5 pilares do islamismo, que foram propagados pelo profeta Maomé, que saiu de Medina depois, chegou a Meca, são interessantes vocês saberem desses 5 pilares para poderem fazer a prova de vocês. O primeiro pilar
é o que a gente já falou, que existe apenas um Deus, esse Deus é Alá, e Maomé é o seu profeta. Tá? Foi esse processo conturbado, que teve perseguição, teve mortes nesse período, mas é o primeiro grande pilar básico. Segundo grande pilar, o praticante, aquele que mantém a sua fé em Alá, no islamismo, ele precisa fazer ao menos 5 orações por dia, porque precisa de uma devoção para acreditar, umas 5 orações por dia, voltado para a cidade de Meca, onde tem a pedra lá. Então é por isso que os islâmicos, os muçulmanos, eles se viram, independente de onde você estiver. Se você estiver no Brasil, 5 vezes ao dia, você se vira a Meca, né, e faz a sua oração. Esse é o segundo pilar. Terceiro pilar, praticar caridade aos mais necessitados. Então, o islamismo ele prega também a caridade. O cristianismo prega a caridade. O islamismo também prega a caridade. Aqueles que são mais necessitados, que necessitam dessa ajuda, eles devem ser, então, abraçados pelos muçulmanos, pelos praticantes do islamismo. Quarto pilar do islamismo. No 9º mês do calendário islâmico, tá? Do calendário deles, que é diferente do nosso, que o nosso é o gregoriano, né? No sentido religioso, que é o Deus que a gente chama de Ramadã, você deve jejuar desde o início do dia até a noite, do nascer do sol ao pôr do sol. Então, durante o dia, durante o mês do Ramadã, você deve jejuar. E o quinto pilar, você deve viajar, visitar Meca ao menos uma vez na vida, se você tiver condições, porque as questões são flexíveis também. Hoje em dia a gente fala isso, são flexíveis. Aqueles que não têm condições de ir a Meca, ok, continua lá na sua devoção. Mas se você tiver condições, vá pelo menos uma vez na sua vida a Meca. Esses são os 5 pilares do islamismo, né? Esses são os 5 pilares do islamismo. Só que eu falo para vocês, o islamismo, ele foi crescendo. Hoje ele é a religião que mais cresce, que mais consegue fiéis no mundo. E cresceu muito após aí a morte de Maomé. Então o islamismo, ele cresceu tanto após a morte de Maomé, que ele vai atingir, por exemplo, o norte da África. O motivo da gente hoje ter, por exemplo, na África, países islâmicos é por conta desse crescimento. A gente vai chegar também para o leste asiático e vai atingir a Europa também. O islamismo vai chegar ali pelo norte da África, por Marrocos, atravessar ali o que a gente vai chamar de Estreito de Gibraltar e vai chegar, inclusive, na Península Ibérica, Portugal, Espanha. Isso vai gerar, inclusive, conflitos com o mundo cristão. As cruzadas, que são importantes ali no final da Idade Média, no século XI. Então isso vai gerar uma série de conflitos ali na frente. E como que vai ser o islamismo, então, após a morte de Maomé? A gente vai definir também que são duas vertentes, né? Eu sei que é muito mais complexo do que isso, mas vocês precisam saber é isso. Ali dos entendimentos sobre o que Maomé quis dizer. Isso vai ajudar vocês, inclusive, a entender as questões atuais. Quando vocês olharem no jornal, alguma notícia aparecer lá, esses termos que eu vou falar para vocês, vocês já vão identificar. Existe o grupo hoje, né, após a morte de Maomé, dos xiitas e os dos sunitas. Vamos começar pelos sunitas. Os sunitas são aquele grupo que acreditam que entenderam muito bem os ensinamentos de Maomé, entenderam muito bem o que é o islamismo, o que é Alá, né? O que é a ideia do monoteísmo. E eles acreditam que você precisa seguir o Corão, ou Alcorão, que seria o livro sagrado escrito por Maomé. E aquele que conseguir entender bem as palavras do Corão ou Alcorão podem propagar a fé islâmica, podem ser líderes religiosos, líderes políticos. Qualquer pessoa que entender isso. Já os xiitas acreditam que apenas os descendentes diretos de Maomé podem tomar a frente da situação. Não basta só entender o Alcorão ou o Corão. Eles acreditam que apenas aqueles que foram deixados por Maomé como seus grandes descendentes, né, os cunhados de Maomé, não necessariamente por laços sanguíneos, mas todos aqueles que foram deixados por Maomé podem sim propagar. Atualidade. Os sunitas, eles são a maioria no mundo árabe. A maioria quase esmagadora, mais de 90%. Tá? Os xiitas, eles são a minoria. Existem conflitos entre sunitas e xiitas, ambos são
seguidores de Maomé, mas com propostas um pouco diferentes, interpretações um pouco diferentes. Uma coisa que é muito importante, muitas pessoas acham que xiita, ficou uma interpretação de que xiita é ser bem mais radical. É uma interpretação que a gente até faz aqui para o mundo geopolítico, a ala xiita de tal partido, essas coisas. Mas se vocês pararem para pensar, os sunitas eles são a maioria, e muitos grupos que existem no mundo árabe, muitos grupos que existem no Oriente Médio, que são grupos armados, inclusive, alguns desses grupos são até terroristas, né? Que tem muita gente também, que é uma coisa muito importante, tem gente que acha que árabe é sinônimo de terrorismo, ou islamismo é sinônimo de terrorismo, e não é. A gente está falando de uma religião, só que tem muitos grupos, assim como existem também, isso é importante falar, tem muitos grupos que são terroristas, que são cristãos, inclusive na Europa, durante a década de 20, grupos terroristas cristãos. E se eu falar para vocês que o grande grupo aí que causa muito temor hoje no mundo, que é o Estado Islâmico, né, o ISIS, ele é sunita, ele não é xiita. O Saddam Hussein, que foi um ditador iraquiano, ele era sunita, ele não era xiita. Tá? Então, cuidado muito com a interpretação do que a gente está falando, porque ser árabe ou ser islâmico, né, ser muçulmano, não é sinônimo de terrorismo. Existem grupos terroristas para tudo quanto é lado, isso é muito importante. Eu, como professor de vocês, passar isso aqui, né, para que a gente não generalize, isso é muito importante. Tudo bem, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco aí da história do islamismo, um pouquinho da história aí de Maomé, como que foi fundado, né, as suas dificuldades no início e um pouco do seu crescimento. Eu vou ficando por aqui, foi um enorme prazer. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa aula. Grande beijo, fui!